Olá, você está no canal MMP e hoje Deus tem direcionado uma palavra diretamente para você. Até que ele venha, dia e noite. E hoje a palavra de Deus para mim e para você se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 13. E esse capítulo inteiro, Jesus vai trazer muitas pérolas do reino de Deus para nós. Mas nós vamos nos deter nessa pérola que se chama a parábola do semeador, onde Jesus traz para nós muitos mistérios e muitas revelações a respeito do reino de Deus. E dentro desse contexto, dessa revelação da parábola do semeador, Jesus vai falar de 4 tipos de terra, ou seja, 4 tipos de pessoas, ou também pode ser 4 fases que nós, como servos de Deus, passamos por essas fases. E o Senhor me trouxe ao entendimento, do meu coração de maneira muito profunda, e eu quero partilhar com você. E para que esse vídeo não fique tão extenso, a gente vai estar dividindo ele também em 4 partes, ok? Então venha comigo nessa primeira parte, onde fala dessa primeira fase, e eu quero que você se aprofunde comigo em nome de Jesus. Tá lá em capítulo 13 de Mateus e o versículo de número 19, diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho ou à beira do caminho. Jesus, ele traz nessa parábola 2 momentos. Tem um momento que ele fala com toda a multidão e ele fala somente a parábola, ele conta toda a parábola, mas aos seus discípulos, nesse versículo que nós lemos aqui, ele chamando eles em particular, ele explica essa parábola. E explicando essa parábola, Jesus ele vai trazer para nós esse conhecimento de que existe uma terra, ou até existe uma fase na sua vida como cristão, como cristã, na sua vida como mulher. É para você, mulher, esse vídeo. Talvez você não saiba, né, como é que você está passando agora, ou que fase você está passando na sua vida cristã, e essa palavra ela vai te trazer clareza e autoconhecimento dentro da palavra de Deus e do que o Senhor tem para a sua vida. Então, trazendo essa palavra para a nossa realidade, Jesus está aqui explicando que existe uma terra ou uma fase que a gente passa, a terra distraída, ou uma fase de distração. O que é essa fase de distração? É aquela mulher que ela ouve a palavra do Senhor, mas ela não compreende. Ela ouve a palavra do Senhor, mas vem o maligno e arrebata aquela palavra do coração, da mente dela. E ela não tem o conhecimento. É tão importante a gente falar isso a respeito do conhecimento, porque ele diz aqui, ele ouve a palavra, o distraído ouve a palavra, mas não entende. E logo que ele não entende, vem o maligno e arrebata ele. Quantas vezes a mulher vai para a igreja, a serva de Deus ela vai lá, mas ela não entende o que foi falado, ela não compreende o que foi pregado. Eu não entendo não, o que a bispa está falando, o que a pastora está falando é muito difícil, não dá para compreender, meu Deus, tá difícil. E muitas vezes ela não quer compreender. Essa é a terra distraída, é a terra que não quer comprometimento e não quer ter conhecimento. Por quê? Porque a distração, ela é muito cômoda. Você já deve ter ouvido falar que existe os marginais. E os marginais nada mais é do que aquele que ficam à margem da sociedade. As pessoas marginalizadas são aquelas pessoas que ficam à margem da sociedade. Por quê? Porque elas não querem se envolver. Porque ela se envolver traz para ela comprometimento. E muitas vezes, por ela não querer se envolver, ela começa a dar as desculpas.
porque eu não tive oportunidade, porque não foi assim para mim, porque ela quer se afastar, ela quer distância, ela não quer se aproximar. Então essa palavra aqui traz esse momento de distração. E quantas vezes, como mulher de Deus, como serva de Deus, você foi chamada ao compromisso, você foi chamada a se envolver, você foi chamada a se comprometer mais, mas disse não, eu acho que isso não é para mim, eu quero não me envolver. Eu prefiro não me envolver, eu prefiro ficar longe, eu prefiro ficar distante. Só que o problema daquele que fica longe e daquele que fica distante é que ele não se envolve, ele não se compromete, mas ele fica só observando. E a observação é algo terrível. Porque muitas vezes a gente só faz olhar. Quando não se compromete, a gente começa somente a se acomodar, a cruzar os braços e ficar só observando. E o Senhor não quer que sejamos somente observadores. O Senhor diz que não é para a gente sermos só ouvinte da palavra de Deus, mas praticante. Aquela mulher que se envolve, aquela mulher que está disposta, aquela mulher que quer se comprometer. E o conhecimento, ele gera comprometimento, gera sim compromisso. O conhecimento gera comprometimento. O conhecimento, ele vem para libertar essas prisões, esses sentimentos, esses pensamentos que vêm muitas vezes querendo nos roubar do que Deus tem para as nossas vidas. O Senhor não quer que você seja roubada, não quer que eu seja roubada. O Senhor não quer que nós sejamos roubadas naquilo que Ele já presenteou para nós. E Ele enviou para nós o seu Filho Jesus, para nos tirar do lodo, do encharco, do pecado e das coisas que nos prendem. Aleluia! Mas para que a gente possa abraçar esse conhecimento, a gente precisa tomar um passo de atitude. E tem uma palavra que tem assim me chamado muito, mas muito atenção, né? Que o que é que realmente tem impedido as mulheres de obter o conhecimento? Porque muitas vezes a gente é enganado achando que o conhecimento é só você saber, mas não é. O Senhor, Ele deseja que nós cheguemos ao conhecimento da verdade. E esse conhecimento da verdade implica saber quem nós somos. E tem uma palavra que está escrita lá nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, a 2 Timóteo, capítulo de número 13. Capítulo de número 3, versículo de número 1. O Senhor Jesus, o Espírito de Deus vai usar o apóstolo Paulo para falar com seu filho Timóteo, explicando para ele coisas muito importantes que ele precisava saber. E eu creio que nós também, como mulheres, nessa atualidade, precisamos saber. Ele disse assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, ou seja, loucas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E é como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. São pessoas, as pessoas que andam no mundo
da distração. Essa fase da distração é uma fase perigosa. Há um provérbio que diz: o prudente vê o mal e passa de largo, mas o simples, o desavisado, ele passa e pega a pena. O simples, aquela pessoa que não quer amar o conhecimento, que não quer buscar o conhecimento da verdade, é porque ele, na verdade, essas mulheres que muitas vezes resistem à palavra, elas muitas vezes resistem a estar se submetendo à verdade da palavra, é porque elas estão apegadas às suas próprias concupiscências. Gálatas, no capítulo de número 5, do versículo 18 e 19, vai dizer muito claramente a respeito disso, que existe uma guerra entre nós, dentro de nós. O espírito milita contra a carne milita contra o espírito, de modo que a gente não faz o que a gente quer. Ou a gente faz a vontade de um ou a vontade de outro. E a nossa carne, ela é inclinada naturalmente para o pecado. Ela é inclinada à idolatria, à feitiçaria, à prostituição, ao ciúme, à lascívia, o engano, à inveja, à soberba, à disputa. Então o Senhor quer nos libertar disso, trazer para nós quem nós somos. Nós não somos boazinhas, bom é Deus. A mulher que está ouvindo essa palavra precisa sair dessa região. Nós precisamos sair dessa região, desse terreno de distração. A palavra de Deus quer adentrar dentro de nós e nos mostrar quem nós somos. Somos pecadoras e necessitadas da graça de Deus. Somos necessitadas da graça, da luz do divino Espírito Santo em nós, para nos convencer e nos mostrar. Porque muitas vezes, outrora, a gente diz: para que eu preciso ir para a igreja? Por que eu preciso ir para a igreja? Mas eu não roubo, eu não mato, eu não fumo. Muitas vezes eu não faço isso, não faço aquilo, eu não desejo mal nem para uma mosca. Eu tenho medo até de matar uma barata. E muitas vezes a gente vai se enganando. E esse é o engano, é a falta do conhecimento da verdade. A verdade nos diz, o Senhor Jesus declara que o Consolador, que o Espírito de Deus, ele virá. E ele vai nos convencer acerca da justiça, do pecado e do juízo. Há pecado quando a gente não reconhece que Deus é Deus e que nós somos pecadores e precisamos da presença dele. Então saia dessa região da distração. O Senhor quer que eu e você saiamos desse terreno distraído, de ir para a igreja e muitas vezes de não prestar atenção, de não querer se envolver com as coisas do reino. Nós estamos vivendo dias difíceis e muitas pessoas têm dado desculpa. Eu não vou para a casa do Senhor porque agora a gente está no processo da pandemia. Porque não pode, porque não dá, porque isso, porque aquilo. Agora é uma desculpa e antes foi o quê? E depois será o quê? Cada vez mais nós somos chamados a darmos desculpas, mas o Senhor quer que nós sejamos verdadeiras. E a verdade é essa: nós precisamos da presença de Deus. Então o Senhor está trazendo a palavra dele. Essas mulheres que eram enganadas por esses homens, elas eram enganadas porque elas resistiam ao conhecimento da verdade. Elas resistiam à palavra do Senhor. Elas resistiam o que Deus estava falando através do irmão Timóteo. Elas estavam resistindo porque elas estavam, como apegadas. Elas estavam embaraçadas e distraídas com as suas próprias concupiscências. E o Senhor nos chama hoje a romper com este engano, a romper com essas escravidão, com essas coisas que nos prendem e nos voltar para o alto, nos voltar para Jesus. Ele traz a sua palavra e a palavra de Deus causa em nós libertação. E é para trazer em nós o desejo de nos envolver com Deus, com a sua palavra e com a sua verdade, em nome de Jesus. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado sim ao seu coração, e eu sei que falou. Que Deus continue te abençoando e já, logo depois você pode estar acessando o nosso próximo vídeo, falando a respeito dessa segunda terra, onde o Senhor vai trazer clareza e vai trazer conhecimento aos nossos corações. Um beijo no seu coração e fica na paz do Senhor.